Olá pessoal, tudo bem? Essa aula de hoje é a aula em que a gente vai entrar propriamente no texto da Escola de Vygotsky, que eu já mandei para vocês, né? Já fizemos uma introdução a esse texto e ao trabalho e a uma visão geral do Vygotsky na aula passada. E agora a gente vai entrar então na primeira parte do texto que eu mandei para vocês e começar a entrar propriamente na teoria, ver alguns conceitos aí que o Vygotsky desenvolve para falar da aprendizagem do ser humano, do desenvolvimento humano em sua teoria. A teoria chama teoria histórico-cultural e a gente já viu que ela parte do pressuposto, né, de que são as condições humanas, né, são as condições de vida que promovem o nosso desenvolvimento e a nossa aprendizagem, né? Não são as condições da natureza humana, aliás, não é a natureza humana que é responsável por mover em nós ou fazer crescer em nós ou desenvolver em nós as nossas habilidades, as nossas aptidões, os nossos interesses, nossas funções psicológicas como a inteligência, o cálculo, a memória, mas que tudo isso se desenvolve no ser humano por conta das condições de vida que as pessoas têm acesso quando nascem, né? Então, o que nós vamos aprender, o que nós vamos nos tornar, o que nós vamos desenvolver enquanto sujeitos, está relacionado à nossa condição de desenvolvimento. O que é isso? Acesso, né? A primeira coisa que ele vai falar no texto é isso. Se a gente der acesso, né, condições adequadas, como o texto diz aqui, condições adequadas de vida e educação, né? E aí acesso a diferentes elementos da cultura, acesso à educação de qualidade, acesso ao contato com pessoas, né, que já carregam em si as habilidades e acesso aos elementos materiais da cultura que encarnam em si o conhecimento. Então, se uma pessoa tem acesso a isso, ou seja, se ela tem a condição de ter acesso a isso, é isso que vai garantir para ela a possibilidade de se desenvolver em determinado sentido, de desenvolver uma habilidade, uma aptidão, tá? Um interesse e as funções psicológicas. Tá? Então, o Vygotsky ele é contra essa ideia de que o ser humano já nasce com aquilo que ele tem para desenvolver, né? Ele vai dizer que isso é como os animais são. Os animais já nascem com tudo pronto, determinado ali biologicamente, geneticamente, sobre como que eles vão se comportar o básico para poder sobreviver, né? E aí no texto ele vai dar um exemplo do gato, né? Que um gato vai caçar como todos os outros gatos caçam, mesmo que os gatos nunca tenham tido condições de aprendizagem para isso. Um gato que nunca viu outros gatos acaba caçando do mesmo jeito, porque isso está determinado ali na genética do gato, né? Agora, quando a gente fala de ser humano, cada ser humano aprende a agir, a pensar, a falar, a sentir de acordo com o meio cultural e histórico que tem acesso. Daí já vem até o nome da teoria, né? Teoria histórico-cultural. A teoria que você vai ter acesso à história e à cultura para poder desenvolver as suas habilidades e desenvolver-se como pessoa e aprender. Então a teoria da aprendizagem do Vygotsky vai estar muito relacionado com essa ideia de condições de aprendizagem, tá? Condições de contato humano, de acesso à cultura para poder fazer esse processo acontecer, tá? Então na teoria histórico-cultural os autores vão pensar numa oposição ao inatismo. Vocês lembram que a gente estudou um pouco do inatismo, né? Eu falei para vocês numa aula sobre correntes teóricas. O inatismo era aquela corrente teórica que ia dizer que nós nascemos com tudo que precisamos pronto para desenvolver a nossa humanidade, o nosso jeito de ser humano. E aí o Vygotsky vai dizer que não, que o nosso jeito de ser humano, ele é carregado historicamente, geração após geração, uma pessoa aprendendo com a outra. É porque nós fazemos história e porque nós mantemos uma cultura, tanto com elementos materiais quanto imateriais, que nós podemos passar adiante tudo isso que cada um aprende no seu tempo de vida. Então, se a gente voltar lá no exemplo do gato, por exemplo, o gato, o que ele aprende ao longo da vida dele, porque ele tem aprendizagem, né? Não é uma aprendizagem aí que vai passar adiante, né? Mas é uma aprendizagem. Então, como ele não passa adiante essa aprendizagem, quer dizer, o gato não ensina intencionalmente outros gatos, ele não cria história, ele não cria cultura. Ele depende só da própria experiência de vida para aprender e para se desenvolver, né? Nós, seres humanos, dependemos inteiramente uns dos outros, para tudo, né? O português que eu falo, o sotaque que eu uso, o jeito que eu penso, as coisas que eu acredito, todas têm relação com a cultura em que eu vivo.
né? Pode ser uma relação de negação, inclusive, ou pode ser uma relação de incorporação, né? De internalização dessas características no meu ser. Mas é sempre em relação a isso com que eu tenho contato. Tá? Então, as coisas que nós temos, que nós vemos, não vêm do nada. São elementos da cultura que nós, de alguma forma, vamos aprendendo na interação com ele. Então, o Vygotsky, ele é de uma corrente que a gente chama de sócio-interacionismo, né? Por quê? Porque ele vai colocar como principal a nossa interação para a aprendizagem e principalmente a interação com os agentes sociais, com outras pessoas, né? Então, para entender um pouco essa relação do homem com a cultura, né, o Vygotsky, a gente precisa entender primeiro o que é a própria cultura, né? No senso comum, a gente tende a dizer que cultura é uma coisa que você pode ter ou não ter, né? A gente diz assim, fulano tem cultura, no sentido de que ele tem conhecimento, de que ele tem um certo nível social, de que ele tem um jeito de falar elegante, de que ele tem coisas que remetem ao conhecimento acumulado, né? Livros, ele escuta uma música de um determinado tipo que é valorizada culturalmente e a gente diz ele tem cultura. Enquanto que outras pessoas a gente poderia dizer assim, não, fulano não tem cultura, né? No senso comum a gente estaria querendo dizer que fulano não expressa nada de valor no seu jeito de ser, no seu jeito de se comportar, no seu jeito de pensar. Quer dizer, a música que ele gosta não é uma música que a gente valoriza, a linguagem que ele usa não é uma linguagem que a gente valoriza, né? Então a gente diria que essa pessoa não tem cultura. Para teoria histórico-cultural não faz sentido essa teoria, esse jeito de dizer, porque para histórico-cultural, cultura é todos os elementos que os sujeitos humanos vieram construindo através do trabalho, sejam coisas materiais e sejam coisas imateriais. Então, se eu falo, mesmo que eu falo considerado errado, ou se eu falo de um jeito considerado feio, eu ainda falo, e isso é um produto da minha cultura, né? As pessoas compartilham a fala e eu me aproprio dessa fala a partir de um jeito pessoal, né? E isso é cultura também. Então, no trabalho do Vygotsky, a gente não vai julgar a cultura como superior ou inferior, tá? Então, ter acesso à cultura significa ter acesso aos bens que são produzidos e compartilhados pela sociedade. Há pessoas que têm menos acesso à cultura? Sim. Há pessoas que têm acesso a menos elementos da cultura, a um dia a dia menos diversificado. Tem pessoas que têm limitação, por exemplo, de andar pela cidade porque não tem condições de dinheiro, não tem condição financeira, né, para poder se locomover, não tem condição financeira e econômica para consumir, né, para comprar coisas que deseja. Então não vai poder pagar, por exemplo, uma Netflix, não vai poder pagar uma televisão, né? E aí nesse sentido vai ter privação de vários elementos da cultura que são compartilhados nesses meios, né? Em compensação, essa pessoa vai ter acesso a outros meios de cultura e ela vai se formar a partir desses outros meios de cultura, tá? Então, é isso que quer dizer que a gente se desenvolve nessa relação com a cultura que a gente tem acesso. Por isso, lembra do que a gente falou do materialismo histórico dialético, que são as condições materiais e históricas a que nós temos acesso, que vão promover o nosso desenvolvimento. Então, para o Vygotsky, essa ideia de histórico-cultural, teoria histórico-cultural, vai dizer que é o acesso a esses produtos da cultura, sejam produtos materiais, como tudo isso que está aqui ao meu redor, ajuda a me formar, né? Ajuda a aprender a como me comportar sozinho e com as outras pessoas, né? Toda essa cultura material que a gente forma vem embutida nela, vem encarnado nos objetos, que são propriedades concretas da cultura, vem encarnado nesses objetos a cultura imaterial, que é o nosso modo de agir, os nossos valores, o jeito de usar esses objetos, o lugar de usar esses objetos, a forma apropriada de pensar, de se comportar, de se relacionar com as pessoas. Tudo isso é mediado pelo uso que a gente faz desses objetos materiais. Então, ter acesso a elementos imateriais, conhecimento, né, comportamento diversificado no nosso ambiente e ter acesso ao bem material é muito importante para a gente poder estar nos desenvolvendo de forma mais plena e tendo capacidade, né, desenvolvendo capacidade de dominar habilidades, né, que vão ser importantes para a nossa sobrevivência, como, por exemplo, falar outra língua, aprender a calcular, aprender a se expressar através da linguagem, né? São todos comportamentos, são todos saberes culturais que a gente precisa ter acesso para poder aprender eles e nos desenvolver, tá? Então, esses primeiros conceitos eu queria deixar aqui para vocês, tá?
o que é cultura e essa necessidade que a gente tem de ter acesso à cultura que é acumulada, né? Afinal de contas, foi acumulada ao longo da história para a gente poder ter o nosso desenvolvimento. Pense um pouco sobre essa característica do ser humano e a gente vai discutir essa ideia na medida do possível na sala de aula para ver exemplos, para poder aprofundar um pouco mais nessa ideia central. Tá bom? Um abraço, um beijo, bons estudos, leiam o texto, a Escola de Vygotsky já está lá para vocês, tá? E até a próxima. Tchau!